Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor por essa bondade. Ei, você está aqui nessa manhã. Você pode levantar suas mãos, render graças a Ele por sua bondade. A sua bondade e o seu favor nos perseguirá todos os dias da nossa vida. Seja pronto, igreja, para dias de bondade e favor ainda mais visíveis sobre a nossa vida. Bondade e favor ainda mais visíveis na nossa vida. Bondade e favor ainda mais visíveis na nossa vida. Há uma temporada de favor, há uma temporada de bondade, há uma temporada de milagres incomuns. Há uma temporada de milagres criativos sobre nós. Sabe, irmãos, Deus não lhe chamou para viver no comum. Deus não te chamou para viver no comum. Sam, se puder botar o retorno aqui no monitor, eu te agradeço. Deus não te chamou para viver uma vida comum. Deixa eu lhe dizer, se você entrou por essas portas achando que ia desistir, o diabo chegou tarde demais. Deus não te chamou para viver uma vida no raso. Eu não sei se você sabe, mas no raso só existe sargaço. No raso só existe sargaço. Os maiores tesouros estão nas profundezas. Os maiores tesouros estão nas profundezas. E eu não sei se você se atentou sobre isso. Existe uma estação sobre esse lugar de fé, de provisão, de avivamento, de alinhamento, onde está colocando tirando os nossos olhos daquilo que é transitório e colocando os nossos olhos naquilo que está fundamentando a nossa fé nesses dias. Uma vida de testemunho, onde as pessoas olharão para mim e para você e dirão: ali vai um grande e uma mulher de Deus, um grande homem e uma grande mulher de Deus. Há uma temporada, há uma estação de favor, de bondade, de milagres sobre a nossa vida. Isaías 45 diz: aleluia, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo o teu nome. Deus está chamando o seu nome nessa manhã. Deus está dizendo: Tati, Mona, Bruno, Aline, Vitória, Vitor, eu tenho algo para revelar a você. Eu tenho algo para liberar sobre você. O que o seu olho nunca viu, o que o seu ouvido nunca ouviu, o que jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que eu tenho reservado para você. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, domingo que passou pela manhã, eu não sei se você foi tocado. Tem dias e dias, e aquele domingo marcou minha vida de uma forma sobrenatural. Quem estava aqui no domingo de manhã? Quinta-feira passada à noite. Irmãos, tem algo acontecendo nesse lugar. Tem algo acontecendo aqui, e se eu fosse você, eu mergulhava nessa onda, porque os rios do Espírito estão fluindo nesse lugar. Verbo da Vida Canaã, você está pronto para ver e provar de manifestações do Espírito nunca vistas?
um poder sobrenatural que faz você se levantar em meio ao caos, em meio às adversidades, em meio às calamidades, um poder sobrenatural que te faz prosperar onde ninguém prospera, um poder sobrenatural que te faz andar em lugares altos, assim como o profeta Abacuque disse: ei, o meu Deus, Ele me faz andar acima das minhas alturas. Lugares altos é o seu lugar. Lugares altos é o seu lugar. Deus não te chamou para o raso. Ah, pastor, mas isso é palavra de jargão. Não é. Pense como você quiser, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus nos chamou para andar em lugares altos, e quem crê verá, quem crê desfrutará. Há um novo nível sobre você, querido. Há um novo nível sobre você. Há uma nova temporada sobre você que te faz andar altaneiramente. Você pode levantar suas mãos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo fluir do seu Espírito. Oh, nós reverenciamos a sua presença. Nós damos honra ao Senhor, Espírito Santo. Nós damos honra ao Senhor, amigo Espírito Santo. Tu és o nosso paracleto, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso guia. Obrigado. Obrigado porque cada coração será encontrado por sua palavra. Há boas sementes aqui nessa manhã que receberão essa palavra. Pai, essa palavra trará o resultado, porque assim a sua palavra diz que ela não volta para o Senhor vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Obrigado, Senhor, por uma manhã de ensino. Obrigado por uma manhã, Pai, onde o Senhor irá se mover conforme lhe apraz. O nosso coração está aberto, o meu coração está aberto. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque somos vasos desobstruídos para o perfeito fluir da sua unção em nossa vida, no nome de Jesus. Você pode dar um amém aí no seu lugar, irmão? Um glória a Deus. Tome o seu assento. Obrigado, louvor maravilhoso. Vou precisar do Claudinei, amém. Aleluia. Vocês estão bem? Vou perguntar de novo, que eu acho que você está acordando ainda, né? Vocês estão bem? Glória a Deus. Sabe, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem sementes que têm um poder para multiplicar e para antecipar coisas. A gente está muito acostumado a obter as coisas, comprar as coisas, mas você está pronto para os milagres te encontrarem? Não, você não entendeu não, isso não. Você está programando para comprar algo, você está programando para fazer algo, mas você está pronto para esses milagres encontrarem você antes mesmo de você adquirir? Aí eu fico com a palavra da minha mãe. É um acesso que faz você obter as coisas sem esforço. A única coisa que você precisa ter é fé. Diga, é fé. Declarar. Sabe, queridos, verbalizar. Fé. E ultimamente tem muito cristão que tem deixado de lado isso. Está muito acomodado com as coisas que está vendo. Mas eu não sei se você sabe, Deus não lhe chamou para ser acomodado. Deus lhe chamou para ser um declarante da sua palavra. Porque os da fé, eu não sei se você sabe, eu achei tão bonito, bem o postou esses dias lá no Instagram. Foi lá para um passeio lá, postou, né, orando, sai chuva, sai nuvem, sai tudo. A previsão era de chuva. Ele poderia muito bem estar acomodado. Rapaz, hoje está chovendo. Karina, meninos, não vamos dormir, não vamos para a praia não. Mas algo dentro dele chamado fé o fez verbalizar, falar, dizer. E aquele que diz em fé obtém.
Porque, irmãos, seria muito injusto nós declararmos algo e não vermos acontecer. Então essa palavra é mentirosa. A palavra diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que e de fatos que não. Se eu não vejo, mas eu posso chamar, e acontece. Aleluia. O que você precisa nesses dias irá te encontrar. Eu vou dizer isso mais uma vez. O que você está declarando esses dias irá te encontrar. Você está pronto para ser encontrado? Se encontrar com as suas orações, com as suas declarações? Eu estava orando por determinada situação em minha parentela. Naturalmente, visivelmente, querido, não ia dar certo. Já estava acabado, morto. Era impossível aos olhos naturais essa pessoa ter um encontro com Cristo, essa pessoa desejar Cristo. Entende o que eu estou lhe dizendo? Mas, irmãos, a declaração. Você sabia que o diabo, cadê você? Você sabia que o diabo, ele está tentando fazer você olhar para as coisas naturais, você crente, viu? Você crente, e desistir dos seus, e dizer assim: olha, para que tu está orando tanto? Tu não está vendo não que não está dando certo a oração? Isso daí já está perdido mesmo. Não tem como conhecer a Cristo não. E quando você se conforma com essas coisas, você dá munição ao diabo, porque tudo que não é fé é pecado. Então você desdenha do poder de Deus para encontrar a vida daquela pessoa, porque se você olhar para trás, você também não era essa beleza toda não, e Jesus te encontrou. Irmão, se não fosse Jesus na minha vida, rapaz, eu estava, é verdade, mãe, não conhecia nem, claro. Na verdade, eu não tinha nem essa palavra revelada, e acreditava naquilo que Deus era poderoso para fazer. Porque, meu irmão, se você olhar para trás, tu era uma beleza, mas o amor de Deus te encontrou. Talvez os seus familiares não oraram por você, mas tinha uma irmã no círculo de oração que orava por você, e a oração dela mudou você, porque você encontrou o poder de Deus. E a gente vai para algumas coisas aqui. Eu quero falar sobre fé, mas também quero falar sobre avivamento. Mas não existe avivamento sem fé. E queridos, aquilo que era impossível, olhando para mim, tá? Para aquilo que eu achava que era em um familiar, recebo uma ligação: rapaz, Bruno, oi, fulano tá doido me chamando para ir para a igreja, quer estar na igreja, e está se consertando, chorou tanto, quer ir para um encontro de casais, quer fazer um negócio. Aí eu, sim, diga mais. Sabe, irmãos, podem rejeitar você, mas não podem rejeitar a sua oração. Podem resistir você, mas não resiste o poder da sua oração. E quando eu recebi aquela ligação, rapaz, eu fiquei: meu Deus, que maravilha, só o poder de Deus pode fazer isso. Então vamos lá, vamos trabalhar. Já existe uma semente plantada no coração daquela pessoa. Não sei porque eu estou dizendo isso, irmão, mas deixa eu lhe dizer: seus familiares não pertencem ao mundo não, viu? Seus familiares não pertencem ao mundo. Seus familiares não vão ser. Você não vai buscar seu esposo na porta de um bar. Você não vai buscar a sua esposa em qualquer outro lugar. Você não vai buscar os seus filhos em cocó de droga. Você não vai buscar, não. Sua casa é do Senhor, sua família é do Senhor. Esteja pronto para os milagres encontrar você.
Abra aí Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. E a palavra diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diga, a fé vem pelo ouvir. Diga, a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, a gente precisa selecionar aquilo que nós estamos ouvindo nesses dias. A gente precisa tomar cuidado sobre aquilo que nós estamos ouvindo nesses dias. Sabe, irmãos, algum tempo atrás, na verdade a gente precisa se preocupar e se atentar com as distrações. Eu não sei se você já passou, você lembra de fazer algo. Esses dias a gente precisou comprar uma passagem para umas amigas de Clara que estão vindo passar o final de semana aqui. E ela falou: amor, compra essa passagem, amor, tem que comprar a passagem. Eu disse: realmente, amor, vamos lá. Peguei o celular. Eu peguei o celular para comprar a passagem, mas chegou uma notificação do negócio. Aí eu comecei a ver outra coisa, outra coisa. E aquilo que eu fui pegar o celular para fazer, eu não fiz. O que é isso? Distração. E é muitas vezes isso que o diabo está fazendo. Deus está falando: olha, você vai fazer isso, mas o diabo aponta um quadro. Você esquece aquilo que Deus te pediu para você fazer aquilo que o diabo está pedindo você fazer. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que você ouve. E esses dias eu estava passando, né? A gente vai vendo lá o Instagram, essas coisas. E do nada me chamou a atenção algo. Não é pecado não, viu, irmão? Mas algo que eu disse: oxe, que negócio estranho. Por que eu estou assistindo essas coisas? E eu estava, e Clara olhou para mim e disse: amor, que é isso que tu está fazendo, né? Que negócio é esse que tu está assistindo? Nada que ia edificar a minha fé. Coisas que estavam me fazendo murmurar, reclamar. A gente precisa minar as coisas que tentam roubar a nossa fé. Sabe, irmãos, foi um culto poderoso quinta-feira. Meu Deus, mãe, sério. Que ministração. Domingo de manhã, eu disse: pastorzão, nunca vi o senhor com a unção de composição. Foi Deus por ir na sua vida, pastorzão. Que culto poderoso. Mas quanto de nós passamos a semana trabalhando e não botamos o culto novamente para assistir? Deus, Ele não quer, irmãos, que nós experimentemos algo sobrenatural em dias de culto como esse. Mas todos os dias é dia de nós experimentarmos milagres. Mas a gente prefere assistir outra coisa. Reouve. Sabe, a gente está aqui trabalhando, vamos assistir o culto novamente. E a gente assiste. Aquilo que a gente perdeu assim aqui por uma coisa ou outra, a gente recebe de novo porque assiste de novo. Cara, eu não me atentei nisso. Verdade, recebe. E aquela palavra vem rema para nós. Sabe, queridos, Deus, Ele não tem poder das nossas escolhas. Deus não tem poder das nossas escolhas. Nós que temos poder nas nossas escolhas. E se nós queremos esse tempo fluir e ir mais alto, nós precisamos abdicar a mão de muitas coisas que são lícitas, mas que não convém. Que são lícitas, mas se você está pronto e preparado, querendo crescer, muitas coisas nesses dias a gente vai precisar abrir mão. Vou dizer mais uma vez, que são lícitas, mas que não convém. A Bíblia fala e mostra uma galeria de heróis da fé. Você há de concordar comigo que existiam muitas pessoas naquele tempo, hein, pastor Claudino? Muitas pessoas naquele tempo, mas a Bíblia menciona homens e mulheres que fizeram diferença na sua geração. Foi porque Deus era com eles, tinha um chamego mais com eles? Não, foi porque eles atentaram à instrução e executaram da maneira certa e fizeram milagres e prodígios na sua geração. Abra em Hebreus 11. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumeráveis como a areia do mar. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, diga considerou, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu a paz dos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samiel, dos profetas, os quais por meio da subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência, o fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 36, para terminar. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que não tinham o Espírito Santo dentro, puderam fazer coisas extraordinárias, por meio da fé, e por aquilo que ele ouviu de Deus, e executaram com exatidão, fizeram coisas extraordinárias. Quanto mais na nova aliança, nós que temos o Espírito dentro, sobre nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Mas muitas vezes, igreja, nós estamos limitando o poder que habita em nós. Aleluia. Deus conta com você nessa geração. E deixa eu lhe dizer, querido, não precisa ser algo grandioso que muitas pessoas vão estar vendo, não. Às vezes, aquele seu amigo de faculdade que o Espírito Santo está falando, leve uma palavra para ele, dê um abraço nele, e você ainda não se moveu para dar. Eu estava ouvindo o testemunho de um aluno do Rema, hoje ele é pastor, e ele postou lá, eu disse, rapaz, que interessante. Ele disse que estava no ônibus, saiu do Rema, tinha ouvido sobre fé. Eu digo, rapaz, que bênção, ouviu, estava bom de praticar, né, na hora. E ele disse que estava lá no ônibus e sentiu aquela impressão no espírito, ore agora por livramento. Ele falou, não, tem muitas pessoas aqui da faculdade, eu não vou fazer isso. E o Espírito Santo falando, ore agora por livramento. E ele disse, não vou, não, eu estou com vergonha, eu não vou fazer isso. Queridos, ele disse que por misericórdia, e foi mesmo, a misericórdia de Deus, passados alguns minutos numa curva, esse ônibus, o pneu
soltou, o ônibus inclinou, e eles iam caindo numa barragem. E ele disse: Espírito Santo, Senhor, me perdoe, porque foi pela sua misericórdia que o pior não aconteceu. Sabe, queridos, Deus está falando continuamente sobre a nossa vida, sobre algo que precisamos fazer, e por que ainda não estamos fazendo? Por que ainda não estamos nos movendo? Você sabia que existem pessoas que ainda não foram encontradas, porque você não está se movendo para servir? Lindo. Deus não te chamou para você ficar no banco da igreja. Deus não te chamou para estar assim. Nós somos uma igreja, o corpo de Cristo é uma igreja em movimento. Em movimento. Aleluia. O que a fé não é? Fé não é emoção. Sabe, queridos, a fé é aquilo que acontece quando a empolgação passa. Muitas pessoas correm, isso, irmão, isso é manifestação da unção, isso é poderoso. Mas quantos de nós, vamos lá, conferências, a gente passa aqui em conferências, cultos sobrenaturais, no domingo a gente chora, a gente grita, a gente pula, isso é maravilhoso, mas a segunda-feira chega, e o que você faz quando você recebe uma notícia que você não estava esperando? A empolgação passa, a fé permanece. É aí que você vai exercer a sua fé. Fé não é emoção. Fé não depende do que vemos. Não nos movemos, querido, por aquilo que estamos vendo aparentemente. Sabe, eu já vi muitas pessoas, hoje, né, eu posso falar, tem filho, a gente sempre, antes de Theo nascer, descobrimos a gravidez de Clara, disse: amor, vamos orar, vai ser um menino tranquilo, um homem cheio do Espírito, ele vai dormir, porque, irmãos, eu não sei se você sabe, você que está grávida, você que vai ficar grávida, você que já foi mãe, você sabe, você que vai, eu nunca vi, aqui não, lá fora, Clara, quantas vezes grávida, chegava uma pessoa e falava: mulher, tu se prepara que tu não vai dormir nada, vice. Mulher, pai, tu se prepara que tu está lascado agora, é ou não é? Não é não, Vitória? Tu se prepara, ixi, agora que vocês vão dormir. De fato, queridos. Mas nós declaramos sobre a vida de Theo e falamos: vai dormir. Nós temos uma vida muito ativa na igreja. Isso, queridos, olha, a gente estava até conversando ontem à noite. Sabe, irmãos, eu sei que a gente precisa, claro, ter um equilíbrio em todas as coisas. Mas, querido, servir a Deus é um privilégio. Nos tire de tudo, só não nos tire do serviço ao Senhor. Sabe, irmãos, nós amamos esse lugar. Só você sabe de onde Deus te tirou. Só você sabe o escárnio de lama que Deus tirou você. E muitas das vezes as pessoas são encontradas por Ele e não dão o tempo que Ele pede. Quantas pessoas, não ia falar sobre isso, tem filhos, e os filhos se tornam os deuses dele. Quantas pessoas sonham, declaram, e Deus realiza, porque Deus é bom. Mas os filhos, e qualquer que seja a promessa, talvez não seja um filho, talvez seja uma casa, talvez seja um carro, talvez seja um emprego, e Deus realiza. Mas quando nós conseguimos isso, nós esquecemos daquele que nos deu. A palavra diz no Antigo Testamento: olha, tenha cuidado para quando você não conseguir aquilo que você pede, aquilo que você pediu, não esqueça do Senhor. Irmãos, é com muito temor e tremor que eu estou trazendo essa mensagem para você. Cuidado
para aquilo que você tem declarado não se torne um Deus na sua vida e tome o lugar do Senhor. Theo é a nossa maior alegria. Irmãos, eu dou a minha cara a tapa aqui para vocês, mas Jesus é melhor do que a nossa maior alegria. Jesus é melhor do que a nossa maior alegria. Isso é fé. Theo nasceu, irmãos, no início, naturalmente, a gente tinha, aquela coisa, nós não dormíamos naturalmente, mas a gente estava feliz. Era a realização da promessa, a gente estava ali feliz. Aquelas pessoas falam, olha, se prepara, não vai dormir, não vai... Gente, Theo está dormindo, meu Deus do céu. A gente olha assim e fala, pai, obrigado. E a gente declarava, esse menino vai ser simpático, esse menino vai rir para todo mundo. Irmãs, eu estava brincando, a gente estava lá dando o mamar dele. Aí ele engasga, ele engasgou e rindo, ele engasgado ri. Era para ser Isaac, eu acho o nome dele, Riso, alegria. Alegria. A fé, ela traz alegria. Às vezes eu acho que você está dando, acho que eu acho que a gente precisa seguir o caminho de Theo, viu? Às vezes precisa dar muita risada. Theo lá, mas estava rindo. As coisas a gente vê assim, a gente precisa dar uma risada também. Isso é fé. Ver além daquilo que é posto e proposto na nossa vida. Isso é fé, queridos. Aleluia. A fé, ela se apoia na palavra, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz é, e ponto final. Deixa eu dizer, você tem promessas de Deus? Não, irmão, pelo amor de Deus, reage em nome de Jesus. Você tem promessa de Deus? Não importa o tempo, não importa, ainda que tudo pareça que não vai acontecer, ainda que você diga e fale, meu Deus, não tem como não isso acontecer, não, mas não, é só uma intervenção divina, é só uma intervenção divina mesmo, porque já dizia a música, quando que era difícil, se torna impossível, é o cenário perfeito, para viver um milagre extraordinário. A minha vida, rapaz, não tem como, vai ser o beato de... Eu não tenho nada contra não, você quer ver o celibato, viu? Todo mundo sabe aqui o que é celibato? Glória a Deus. Tu queria, amor? Graças a Deus, Você jovem que está me assistindo, eu sei que tem jovens aqui, e rapaz, é lícito, você que quer viver o celibato, quer ver a sua vida completamente para o Senhor mesmo, rapaz, faça, vá, mas eu quero lhe dizer, é muito bom ter família, e você que ainda não casou, que quer casar e não casou, aguarda, não está demorando não, como diz a música também, Deus está caprichando, meu Deus, eu sempre vivi, o meu sonho, ter minha família e tal, e eu vi, não vai ter família, não tem como, aí em um certo dia, deixa eu lhe dizer, irmãos, não existe barreira para milagres acontecerem, eu vou falar aqui, viu pastor, eu preciso dizer isso, está vindo aqui, certo dia, telefone toca, eu cuido da agenda de mãe, olha, eu quero trazer a reverenda Maísa aqui, novamente para Camusim de São Félix. Eu digo, capaz que benção, eu não sabia nem onde era Camusim de São Félix. Eu vou entrar na parte de avivamento, viu irmãos? Segura aí. E, tá bom, vamos ver, mãe tem agenda, meu filho está livre, pronto, eu estou agendando lá, a senhora vai viajar, beleza, chegou, tá. Daqui a pouco, meu filho, estou aqui, está uma bênção, tal. E gente, ela é única, só quem está perto dela entende, sabe? Daqui a pouco chega uma foto no meu celular, Clara, bem assim.
E só a foto, ela não mandou mais nada. Eu digo, já sei. Já sei. Daqui a pouco, vi lá seguindo o Instagram, enfim. Encontrou Clara. Eu sempre falo, Isaac encontrou Rebeca, né, em terras tão distantes. Eu encontrei Clara em terras tão, na verdade encontraram para mim, em terras tão distantes. Porque eu quero trazer um exemplo natural para vocês, do cotidiano, para vocês entenderem. O diabo achou que tinha acabado. As circunstâncias diziam, não, você não vai ser mais pai. Mas Deus sempre tem o jeito de fazer as coisas dele. Deixa eu te falar, queridos, e sempre vai ser infinitamente melhor, infinitamente maior, daquilo que você pede, daquilo que você imagina. A palavra tem poder. Já fizemos 1 ano de casados, declarávamos, casou, vai engravidar, que eu quero logo meu menino, quero meu menino correndo na igreja, eu quero menino. A palavra tem poder. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, igreja. Agrada-te do Senhor. Talvez o seu desejo não seja um filho, talvez seja outra coisa. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Tenha fé na palavra, fé naquilo que Deus diz. Sabe, queridos, e quando a gente tem fé na palavra, o nosso coração queima por mais dele. Não há como termos fé nele e o nosso coração não queimar por mais dele. E eu quero já fazer aqui 2 indicações. Eu quero ler só um trecho que está no livro Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Esse livro mudou minha vida, e eu separei, diz assim: o fogo capacita os motores mais poderosos para que eles funcionem. Do mesmo modo, quando a Bíblia é acesa no coração, ela empodera sobrenaturalmente aqueles que deixam que suas palavras penetrem profundamente em seu interior. Assim como o fogo habilita as máquinas para o funcionamento, as escrituras liberadas na vida de um cristão geram energia e poder sobrenatural a fim de habilitá-lo para vencer a si mesmo e dominar qualquer desafio que ele possa enfrentar. A leitura, você está imergido nessa palavra, você conhecer as escrituras, você ter, e olha, talvez você não tenha muito costume de ler a Bíblia, 3 capítulos, 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, começa aos poucos, comece em 1 capítulo por dia, daqui a pouco você está em 2, daqui a pouco você está em 3, mas tenha comunhão com aquele que quer ter comunhão com você. Eu não sei se você sabe, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Eu estou lendo aqui Rick Renner, mas Rick Renner não está aqui. Smith Wigglesworth, Uma Vida de Fé, eu estou lendo, mas Smith Wigglesworth não está aqui. Mas a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Meu Deus do céu, é você lendo ali um capítulo, querido, e Jesus está ali, Espírito Santo está ali, te revelando, olha, desse jeito, é dessa forma. Eu não sei se você já passou por isso. Eu estou lendo os evangelhos de novo, irmão, mas parece que eu estou lendo a primeira vez, porque são novas revelações. A gente lê a mesma passagem,
Amei o mesmo texto, todos os dias, mas todos os dias que você lê, é uma revelação nova, é algo novo. Queridos, o avivamento, às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, o avivamento está vindo, é um avivamento, e vamos orar pelo avivamento. Irmãos, o avivamento já começou em mim e você. Quando nós encontramos Jesus, já foi um avivamento, porque o avivamento ele tem algumas características, ele muda a nossa vida. A igreja de Éfeso, Jesus falou lá na revelação de Apocalipse, uma igreja que tinha um labor, uma igreja que tinha tudo, uma igreja maravilhosa. Mas antes de Jesus, dessa igreja se converter, era uma igreja, era um povo que se vendiam a bruxaria, tantas outras coisas. E a Bíblia diz, Bíblia não, os estudiosos, eles queimaram todos os livros de deuses, de tudo. Porque, irmãos, quando o avivamento ele começa no nosso coração, não há como nós permanecermos o mesmo jeito. Sabe, com certeza você lembra, quando você entregou a sua vida a Jesus, a primeira coisa que você quis mudar foi o quê? O teu guarda-roupa. Foi ou não foi? Pelo amor de Deus, eu não gostava de roupa social, então não me mandava vestir roupa social. Então, quando eu me converti, meu Deus, eu tinha um tanto prazer de ter uma camisa social. Sabe, queridos, o avivamento ele muda a nossa vida. Você foi encontrado. O que é uma pessoa que faziam coisas erradas e agora você olha e fala: meu Deus, só pode ter sido Deus na vida daquela pessoa. Foi um avivamento que aconteceu ali. Agora imagine um monte de avivalistas com o mesmo propósito, o mesmo parecer, com a chama acesa. O que é que nós não vamos experimentar nos nossos cultos aqui, querido? Estava cantando na oração 3 pessoas. Meu Deus, que poder sobrenatural, porque nunca foi a quantidade. Nunca foi a quantidade, mas a intenção do coração daqueles que estão no ambiente. Porque deixa eu lhe dizer, você pode estar aqui, mas a sua cabeça está no almoço que você esqueceu de fazer para o seu marido. Você pode estar aqui, mas a sua cabeça pode estar na escola que você tem que pagar dos seus filhos na segunda-feira. Você sabe por que muitas coisas não acontecem nos dias de hoje? Porque a gente está muito preocupado. A gente entra por aquelas portas e está muito preocupado com aquilo que nós deixamos lá fora. Faz diferente. Você vai chegar no culto de hoje à noite, deixa tudo para trás. Ah, mas o menino, deixa o menino para lá. Ah, mas o marido, deixa o marido para lá. Mas vem consciente daquilo que você está fazendo. Você está lá arrumando sua roupa para vir para o culto. Meu irmão, eu me lembro, queridos, quando eu me converti, era um prazer tão grande. Eu não deixava para me arrumar em cima da hora não. A minha roupa no dia anterior já estava passada para o dia do culto. Mas muitas das vezes a gente está deixando tudo para a última hora. Deus não quer o nosso resto. Já disse lá em casa, o culto hoje, a gente vai estar escalado 3 horas até eu já estar pronto. Dorme com a roupa. A gente tem que estar cedo. Honrar o Senhor, honrar os princípios da palavra. Aí sim, irmãos, nós vamos ver quando aquelas pessoas entrarem que não tem Deus por essa porta, ser contagiadas por um ambiente diferente, um ambiente que transforma, um ambiente de alegria, um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade, porque existem labaredas de fogo reunidas. Existem homens e mulheres no mesmo parecer. Um avivamento, irmão, sim, acontecerá na vida daqueles que estão entrando, porque nós somos responsáveis por manter a chama acesa. Nós somos responsáveis, querido, por não deixar apagar. E deixa eu lhe dizer, tristeza vai vir, angústia vai vir. Pastor, você está declarando? Tô não, irmão. Jesus mesmo disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de tristeza.
O que foi que Jesus disse? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vontade de desistir vai dar, a vontade de sair correndo vai dar, a vontade de chutar o balde vai dar. Ei, mas a gente vai lembrar, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E sabe qual era a alegria de Jesus? Me ver e te ver. Jesus me viu, Jesus te viu. Eu posso imaginar Jesus, não, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. A Tati vai estar lá servindo no Verbo Kids. Eu não posso desistir. A Aline vai estar lá levando a minha palavra para gerações. Eu não posso desistir. Vitor vai estar lá levando as pessoas a me encontrarem. Não, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Irmão, nós não podemos, não somos dignos de desistir. Não temos como passar isso na nossa mente. Você está pronto para ver milagres acontecerem nesse lugar? Toma a tua armadura. Tu é mais que vencedor. Deus te alcançou. Um avivamento vai acontecer quando nós tomarmos o nosso lugar. E as características de um verdadeiro avivamento: fome e sede pela palavra, uma vida de oração. Deixa eu lhe dizer também, quebrar paradigmas, quebrar sua condenação, achando que só quem ora é aqueles que estão orando 3 horas, 4 horas. Sim, eles também oram, mas se você não tem um hábito de oração constante, começa aos poucos, começa 5 minutos, começa 10 minutos, mas começa, não fica onde você está, faz alguma coisa, aleluia, e você vai ver. Começa hoje, 5 minutos, está lá tomando banho. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse dia. Pai, eu te louvo. Como começa bem dizendo a Ele. Irmão, daqui a pouco 5 minutos vai se tornando 10 vai se tornando 20, meia hora, 1 hora, daqui a pouco esvazia a caixa d'água e você está lá orando dentro do banheiro. Começa, faz. Característica também do verdadeiro avivamento é a santidade. No Verbo Kids canta uma música muito maravilhosa assim: cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha onde toca, cuidado ouvido que ouve. Santidade. Você está em uma roda onde estão escarnecendo da palavra. Você está em uma roda onde estão escarnecendo dos seus líderes. Você está em uma roda onde está escarnecendo das coisas que não convergem com as coisas de Deus. Sai. Mas é a minha família. Sai de perto. Protege os teus ouvidos. Protege o seu coração. Protege os seus filhos. Guarda, você é um guardião da sua casa, você é um guardião da sua família, você é um guardião da sua empresa, você é um guardião da sua igreja, você é um guardião do seu trabalho. Protege, vida de santidade, uma vida íntegra. Sabe, irmão, se você errou até hoje, seja pronto para se arrepender e começar novamente, mas comece, não esteja onde você estava. Ninguém está suscetível a não errar, todos podem errar. O erro maior é permanecer no erro. Aleluia. Sensibilidade ao Espírito Santo. Sensibilidade, eu creio, irmãos, que esses são dias onde Ele está falando mais aguçado em nosso coração e em nosso espírito. Vai por esse lugar, não vai por esse caminho, faz dessa forma, não faz dessa forma. Esteja pronto para quebrar protocolos e para obedecer o Espírito. Faz assim, não faz assim. Faz, obedece, e você verá o que vai acontecer. Aleluia. T.L. Osborne, perguntaram a ele o que é um avivamento, e ele disse: nós somos o avivamento. Nós somos o avivamento.
É onde você está andando, as pessoas olharem para você: esse é diferente, essa é diferente. Nós somos os avivamentos ambulantes, queridos. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. A palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como o dia eterno. Crescer, antes crescei. Você não cresce e estagna. Pedro estava falando: crescei diariamente, todo dia. Crescer é um processo. Crescer vai doer muitas vezes. Crescer, uma vida de crescimento vai tirar-nos do comodismo. Sabe, eu preciso também dar esse testemunho, porque a minha vida é o que eu vivo, bem rápido. Quando Clara foi ter um menino, nós não tínhamos rede de apoio. Era eu para ajudar ela, era eu para ajudar o menino, era eu para dar banho nela, era eu para estar lá. Embora que tinha sim pessoas que chegavam, mas lá não podia entrar no hospital, pessoas para estar toda hora. A mãe estava lá, tinha pessoas lá, sabe, mas quem dormia era eu precisava estar. Crescer dói. Sabe, irmãos, a gente estava acostumado a ter uma rotina, a rotina mudou completamente. Crescer dói, mas crescer amadurece. Hoje pessoas, mães que estão tendo, liga para Clara: Clara, como é que você fez? Clara hoje pode ajudar a pessoas, porque ela passou pela mesma coisa. A Bíblia diz que nós consolamos os outros com as mesmas consolações que nós somos consolados. Tudo aquilo que você passa nessa terra, Deus te prepara para você ajudar outras pessoas. Irmãos, e estávamos lá, e Theo nessa fase de crescimento. Ontem a gente estava olhando algumas fotos, eu disse: meu Deus, como ele, todo dia ele está crescendo. Nós fomos na pediatra, ele estava com 1 quilo, sei lá, 1 quilo o mês passado, hoje agora já está com outro quilo, né? Ele já está crescendo. Compramos uma sandália, a sandália já não dá mais, porque veio grande, veio pequena demais. Irmãos, todo dia há um crescimento, isso na forma natural. Ontem ela teve um menino, daqui a 2 meses o menino já vai estar comendo comida, porque como é? Transição alimentar. Irmãos, há um crescimento contínuo, há um crescimento diário, há um crescimento dia a dia. Pedro está falando: olha, antes crescei na graça e no conhecimento. A gente só cresce na graça e no conhecimento quando nós nos expomos a essa palavra. A palavra vai dizer: olha, você precisa crescer. A palavra vai apontar onde você está errando. A palavra vai lhe dar as instruções corretas. Nós precisamos crescer diariamente. Isso são características de uma vida de fé e uma vida que anda em fervor. Uma vida daqueles que foram encontrados por um avivamento genuíno. Irmão, crente que foi encontrado por esse avivamento genuíno é um crente que não abre mão por nada. Pode dar o sangue na canela, ele está lá. Sabe a palmeira? A palmeira vai, a palmeira não quebra, ela volta. Aleluia. Aleluia. E para terminar, o que eu preciso fazer para manter essa chama acesa? Ouça a palavra constantemente. Exposição contínua, essa palavra vai gerar uma fé forte. Se você está na exposição dessa palavra, quando o dia mal chegar, algum desafio chegar para você, como chegou para ele, a chuva veio. Sabe por que ele orou? Porque a fé dele estava alimentada, ele estava com a fé forte. Porque se ele não estivesse se dedicando, lendo, exposto a essa palavra, ele não tinha como orar e as coisas acontecer, porque o espírito dele estava fraco. Aleluia. Declare a palavra. Fé se libera pela boca. Deixa eu lhe dizer, você não vai possuir nada se você tiver com a boca fechada. Esses dias estávamos lá diante de alguma coisa que não era muito boa. Disse: amor, já sabe o que a gente precisa fazer, né? Já. E a gente começa sem querer rir, mas daqui a pouco a gente está rindo, dando gargalhada, chorando. E o que é que você acha que acontece? Aquilo que estava travado é liberado. Sobrenaturalmente acontece. Por quê? Por causa de uma posição. Sabe, irmãos, o teu milagre, o que distancia o teu milagre daquilo que você precisa receber, sabe o que é? Um ha-ha-ha.
Às vezes tu está muito bicudo, tu precisa dar um ha-ha-ha, tu precisa sorrir mais um pouco, tu precisa dançar, tu precisa celebrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo estava lá preso, irmãos, com todos os motivos para dizer: eu vou desistir, eu não quero mais. Mas ele via uma carta à igreja e diz: ei, se alegre. Mais uma vez digo: alegrai-vos. Paulo e Silas, você conhece todas os motivos para murmurar, para reclamar, mas uma posição. O que é que eles faziam? Oravam, eles cantavam. E o que foi que aconteceu? Um grande terremoto. As prisões daqueles que até não criam, mas as atitudes deles libertou até aqueles que não criam. Você está pronto? Aleluia. Haja com base no que você crê. Tenha uma vida de comunhão com o Espírito. Para terminar, o avivamento, ele é sustentado pela presença. Mais da presença de Deus, mais dele, mais amor pela presença, mais amor pelas coisas do Senhor. Acorda, bom dia Espírito Santo. E não é, o bom dia Espírito Santo não é só o livro do Benihim, não. Você precisa acordar e dizer: bom dia meu amigo, meu Paracletos, o que nós vamos fazer hoje? Vai chegar as instruções certas, vai chegar as direções certas, honrando o Espírito Santo. Resultado de uma vida entregue: milagres se tornam naturais. Você vai ter uma vida espiritual constante, uma influência sobre outras pessoas, e você mudará o ambiente espiritual ao seu redor. Se tiver tudo negro, porque você chegou, a alegria chegou. Porque você chegou, as coisas mudaram. Porque você chegou no ambiente onde está empedrecido, está triste. Porque você chegou, a alegria chegou e a mudança chegou. No cheio de música pode vir. Tenha certeza, queridos, a sua vida não será mais a mesma a partir desses dias. Tome tudo aquilo que você tem recebido nesse altar como direção do Espírito. Receba tudo aquilo que tem exposto e vai se colocar posto aqui nesse altar, nesse ambiente. Não negocie os dias de culto. Venha para a sua igreja, venha para os cultos, venha ser alimentado. Tenha certeza, irmãos, assim como foi a palavra profética do início do ano, esse é o ano do mover do Espírito. Existe algo acontecendo neste lugar, e se eu fosse você, eu mergulhava na onda do Espírito, querido, e não ficava de fora. Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra. Não abriremos mão daquilo que nós temos como confiança. A sua palavra, aquilo que o Senhor diz já é. Obrigado, Pai. Obrigado porque viveremos uma vida de fé, não se atentando naquilo que não vemos, mas, Pai, naquilo que cremos. E porque nós cremos, nós veremos. Obrigado, Pai, porque somos avivalistas, somos labaredas de fogo. Obrigado. Obrigado, Pai, porque nos verão e verão, Senhor. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por um novo nível nessa igreja, de mais profundidade, de mais comunhão com seu Espírito, de mais comunhão, Pai, com sua presença, em nome de Jesus. Você pode dar um amém aí, meu irmão? Eu quero fazer um convite para você. Você que está aqui, não entregou sua vida a Jesus, hoje quer fazer a decisão das decisões. Esse é o momento, nós queremos orar por você. Ter um encontro com Cristo, irmãos, é um avivamento pessoal. É aquilo que vai discernir e definir a sua vida. Você está aqui e quer fazer essa decisão, levante suas mãos, eu quero orar por você. Alguém aqui que quer fazer Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos salvos? Alguém quer retornar para a casa do Pai? Está aqui também. Todos salvos? Oração por cura. Todos curados, batismo no Espírito Santo, todos cheios, dê um glória a Deus aí no seu lugar, sejam abençoados na prática da palavra. Antes quero fazer uma indicação, Uma Vida de Fé de Smith Wigglesworth,
Está disponível lá, Clara vai estar lá no final com esse livro, tá bom? Uma Vida em Chamas não temos aqui na nossa livraria, mas teremos em breve, segura aí. Mas também temos outros títulos, eu acredito que ela vai estar mostrando aqui para vocês. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.